Ó, rapaz, rapaga. Enfim, habemos Oscar. Acabou o Oscar. Acabou o Oscar. Tivemos o Oscar, acabou o Oscar. E, rapaz, o Brasil, hein? O Brasil tomou de 4. Na verdade, tomou de 5. Mas vamos levar em conta apenas as derrotas por hora, tá? As derrotas do agente secreto. O Brasil perdeu. Tomou de 4 lá ele. Ó, a quinta série age. Brasil tomou de 4 lá ele. Tô triste. Eu tava torcendo muito pelo Agente Secreto. Esse filme maravilhoso. Esse filme fluido, com uma montagem. Rapaz do céu, com uma montagem assim fantástica, rítmica, né? Atuações excelentes. Duro que atuações boas, de fato, né? Mas assim, um filme fluido, um filme que é objetivo, um filme que sabe o que quer, um filme com foco, né, naquilo que busca, né? Realmente um filme fantástico, um filme despretensioso, só que não. Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho, se ferraram, bem feito pros dois trouxa, dois babacão, se lascaram, bem feito, fizeram uma campanha toda, detalhe, uma campanha oportunista, tomaram e bem feito mesmo, dois babaca arrogantes se lascaram, tá? Wagner Moura babacão ali, entendeu? Aproveitando para discursozinho panfletário político, tal como o filme, um filme autoindulgente, um filme metidinha político, pero no mucho, né? Porque o discurso mais politizado que a gente vê nesse lixo de filme é coisa do tipo assim, o senhor é comunista, eu não sou comunista, mas o senhor então não é capitalista, eu sou mais comunista que capitalista. Acabou. É esse o discurso que você vai ver no filme, o discurso político, né? Eu sou mais comunista que capitalista. Acabou. O aprofundamento político máximo é esse. Porque o cara tá procurando uma prova que a ditadura matou a mãe dele, supostamente a esposa dele. Grande coisa. A ditadura fez isso com muita gente. É o máximo que a gente vê ali sobre política neste filme, tá? Um filme pretensioso, um filme que chega ao filme que se autodenominou, né? Como o filme mais... como é que se diz? O filme mais pirracento do ano. É muito pirracento. Enfim. Tomou de 4. Tomou uma paulada atrás da outra. Tem uma batalha após a outra que foi uma cacetada atrás da outra, para não falar coisa pior, né? Enfim, bem feito. Bem feito. Outro que eu fiquei feliz que tomou uma paulada foi Pecadores, que é um filme lacrola, outro filme lacrola, e na minha opinião esse mais lacrola ainda, que pouca gente, eu acho incrível como estão passando pano para Pecadores, né? Esse mais lacrola ainda que Agente Secreto, né? Mais lacrola ainda, um filme racista do ponto reverso, né? Muita gente passa pano, né? Não existe racismo contra branco. Racismo é contra minorias, não contra maiorias, é contra minorias. A menor minoria que existe é o indivíduo. Se você chega à ponta que esse indivíduo não presta por causa de cor de pele, por causa de orientação sexual, por causa de religião, por causa de determinada característica, você está sendo racista, você está sendo preconceituoso, você está sendo, enfim, você está sendo um ser asqueroso que merece ser condenado. O seu comportamento é condenável, porque você está destratando uma pessoa por questões totalmente antiéticas. Você está destratando um indivíduo. Mas enfim, já tem um vídeo meu específico sobre isso que eu não vou tratar. Vamos falar da cerimônia em si.
Cerimônia chata, como sempre, né? A gente teve uma série de piadas sem graças, né? Aliás, já passou da hora do Oscar ser um pouco mais dinâmico, ainda que esse ano ele foi relativamente dinâmico. Eu gostei do fato de ele ter começado um pouco mais cedo, terminado mais cedo, porque aqui em fuso horário brasileiro, GMT mais 3, né? A gente começou, era acho que 8 horas da noite, coisa do tipo, e terminou não era nem 11 horas, cara. Então, tipo assim, terminou às 11, eu tava assistindo o Frankenstein, do Guilherme Del Toro, não tinha assistido ainda o Frankenstein, consegui acabar antes da meia-noite, já tava lá escrevendo a crítica e hoje eu terminei de revisar e subi no blog, tá? Então, maravilha, foi nesse ponto, foi maravilhoso, já acabou aquela coisa de ficar até 2, 3 da manhã assistindo o Oscar, né, que a gente tinha antigamente, lá para os idos de 2007, 2008, quando comecei o blog em si. Já não preciso ficar até de madrugada assistindo essa beleza dessa cerimônia, né? Mas é aquela coisa, uma série de piadinhas sem graça, ainda mais agora com a cultura woke dominando, né? Que você tem que pisar em territórios, pisar em ovos, né? Pisar em campo minado, porque tudo que você fala é ofensivo, beleza? E aí você pode fazer piada de tudo, menos piada. Quer dizer, você não pode fazer piada com tudo. Você tem que tomar cuidado com tudo que é piada, exceto quando você vai fazer gracinha amarela com o Timothée Chalamet a respeito, claro, das declarações que ele fez acerca de balé e ópera, tá? No começo tudo ok, beleza, mas depois ficou chato, cara, ficou repetitivo, né? E isso vindo do Conan O'Brien, que é um cara que tinha, né, um talk show, um cara que conduziu um talk show de grande sucesso ali nos Estados Unidos, e cansativo, uma apresentação cansativa, chata, burocrática, sem nada de novo, o que nos faz acreditar se já não está na hora do Oscar parar um pouco com isso e navegar por águas um pouco mais ousadas neste ponto, né? Parar um pouco com esse negócio de lacração woke, porque o woke já deu, não está dando audiência, as pessoas já estão de saco cheio disso. A maioria das pessoas não querem saber de woke, né? Se tem um grupo que impõe esse woke ou não, se isso é teoria da conspiração ou não, não vem ao caso, eu particularmente acredito que não. Eu acho que o que tem é uma galera que, uma maioria lá em Hollywood que se encaixa nesses padrões e querem que os outros se encaixem, né? Então a gente sabe que boa parte dos roteiristas e diretores ali talvez sejam, por exemplo, homossexuais e queiram impor essa cultura, né? Amarra. Então querem, através do filme, fazer isso aí. Uma outra parte seja descendente de africanos e querem impor isso aí também. Então assim, calma, né? Vamos primeiro falar assim, ó, eu sou indivíduo, quero ser tratado como indivíduo. Acabou. Chega de querer impor as coisas. Você não tem que impor a aceitação. Você tem que falar, eu sou o indivíduo, quero ser tratado como indivíduo. Ponto final. Certo? Cinema tem que ser assim. Acima de tudo. Não só cinema, arte como um todo. Tá bom? Funcionou muito bem. Sempre funcionou muito bem assim. Não tem por que fazer diferente. E esse ano o Oscar foi, por incrível que parível, um dos menos lacradores, né, dos últimos tempos. E óbvio que a gente aqui gostou bastante. O que eu não gostei, logicamente, essas piadinhas idiotas, sem graça. Aliás, a cerimônia em si foi chatérrima. Quesito premiação, detestei, obviamente, o fato de Timothée Chalamet ter perdido o Oscar, em especial nessa reta final, por uma série de entrevistas que ele deu, primeiramente, cara, porque o fato de um ator perder pelo seu comportamento fora de quadro, você não sabe, fora de quadro é quando ele tá lá sendo literalmente enquadrado pela câmera, né?
É ridículo. É ridículo. Você tem que ver a atuação, analisar a atuação. Se fora de quadro o cara arrumou encrenca com meio mundo, saiu na bordoada, se o cara, sei lá, é um idiota fora de quadro, trata mal todo mundo, com todo respeito, não vem ao caso. Você tem que analisar o profissional ali. É o profissional que está em voga ali, que está em jogo. É o trabalho dele como profissional, como artista, como, como ator mesmo. Acabou. Se não babaca pessoalmente, ok, paciência, né? Isso me lembra quando o Mickey Rourke perdeu justamente pro Champagne, né? Lá em 2009, se eu não me engano, 2010, se eu não me engano. Era o franco favorito, perdeu, porque a academia simplesmente não vai com a cara do sujeito. Tosco, né? E agora o Timothée Chalamet perdeu. E todo mundo com piadinha porque ele falou de balé e falou de ópera. E ele simplesmente falou a verdade. Ele falou: olha, cara, eu não quero fazer parte de artes que, sinceramente, não tem o apoio popular. Não tem. Hoje em dia a nova geração não tem interesse. O que é que você vai fazer? São artes belíssimas? São. Mas é um público muito pequeno que vai ter interesse. E detalhe, restrito a capitais. Eu, por exemplo, não moro em capital. Eu, se quiser ver teatro, que isso é teatro, não estou falando nem de ópera nem de balé, estou falando de teatro. Eu não tenho acesso. Já cinema, ó, pra você ter uma ideia, mesmo cinema, eu tenho acesso mega limitado a cinema. Se eu quiser cinema, eu tenho que viajar para a cidade vizinha. No caso, cinema legendado. Cinema dublado, eu tenho tudo que é filme aqui à disposição, na minha cidade. Mas dublado, para mim, ver filme dublado é a mesma coisa que não ver filme. Aliás, para mim, quem vê filme dublado, literalmente vê filme. Se você quiser assistir a um filme, assistir a um filme é diferente de ver um filme. Se você quiser assistir a um filme, tem que ser legendado, que isso fique claro. Legendado. E por causa disso, Timothée Chalamet perdeu o Oscar. Patético, patético. Para mim foi realmente patético isso. Trabalho que merecia muito, trabalho excelente, perfeito, maravilhoso. Depois dele, talvez o que mais merecesse fosse o Leonardo DiCaprio. Nada contra, tal. O Michael B. Jordan, ele estava muito bem, fez praticamente 3 papéis, ou bem dizer, 2 papéis, mais uma personalidade diferente, né, no Pecadores. Então são 3 papéis diferentes, né? É um ator muito bom, sem dúvida alguma. Tem uma carreira um pouco mais extensa aí que o Chalamet, né? No mínimo mais 9 anos de vida que o Chalamet. Então o Chalamet é novo, ainda tem mais tempo de vida. Mas eu vi até uma crítica, né? Justamente falando sobre isso, né? Antes mesmo do Chalamet perder, que já era óbvio que ele ia perder esse Oscar. Mas antes mesmo do Chalamet perder o Oscar, o pessoal falando assim: o Chalamet vai perder o Oscar, mas tudo bem. Logo ele aparece interpretando um outro personagem aí que seja aidético, homossexual, e ele faz as pazes com a academia. Tá tudo certo e volta a concorrer ao Oscar, quem sabe até ganhe. Viva la lacrate, né? Viva la lacrate, né? É assim que é. Enfim, a hipocrisia. Enfim, a hipocrisia. Mas, enfim. Pessoal, bom, eu costumo dizer, né, os vencedores das batatas, nesse caso, quem vence, quem tem quem detém a premiação são esses caras que, em sua maioria, aparentemente, ou são homossexuais e querem dar prêmio a homossexuais, não sei. Então, tá certo. Se é o caso, direito deles, né? A gente tem que parar um pouco de reclamar nisso e aceitar um pouco a regra deles. Em tese. Em tese. Mas, enfim, falando da premiação agora, dos principais prêmios, de fato, né? A gente teve o melhor filme e eu disse que, por mais que eu prefira Marte Supreme, era mais importante, de fato, que uma batalha após a outra. Eu ia falar uma vitória após a outra, que foi, né? De certa forma, 6 Oscars, né? 6 importantes Oscars. Era importante que uma batalha após a outra vencesse, porque nós temos, enfim, um filme que, em um mundo que nós temos praticamente uma Guerra Fria sendo
reestabelecida, né? Em especial agora com o Trump brigando na questão tarifária, na guerra comercial cada vez mais acentuada entre Estados Unidos e China. Nós temos uma guerra fria sendo acentuada cada vez mais e o pessoal brigando entre esquerda, direita, esquerda. Nós temos um filme que critica os dois lados políticos e critica com todo o sarcasmo do mundo, sem aquela coisa chata, extremamente técnica, critica com sarcasmo e precisamente. Uma Batalha Após a Outra é um filme preciso, é um filme necessário. Esse filme ganhou Oscar, claro que não significa muita coisa, porque a maioria das pessoas não assistem a filmes que vencem o Oscar simplesmente porque venceram o Oscar. Mas é importante porque tem sempre aquele camarada, pô, esse filme ganhou Oscar, vamos assistir, vamos ver qual é desse filme. E vai acabar, no mínimo, tentando absorver alguma coisa do filme que ganhou o Oscar. Tá, vamos ver qual é desse filme. Ganhou o Oscar, vamos ver se é bom. E o cara assiste e de repente entende aí as sátiras que fazem tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita. E sim, nazismo é de direita, tá? Claro que do ponto de vista econômico ele é reacionário, tal como a esquerda, que é reacionária, ela é contra o liberalismo econômico, logo é reacionária, tá? Assim como o nazismo. Porém, internacionalmente falando, o nazismo é reconhecido como uma teoria de direita, socialmente falando, sociologicamente inclusive falando, é de direita e é o que a gente tem no filme sendo demonstrado. Grupo supremacista, inclusive, né, o seu Donald Trump bem ali, né, nesse patamar aí, né, meio supremacista também, daquele jeito dele, né, que o filme acaba criticando com todo satírico do mundo, falando sobre isso. Mega importante essa vitória de Uma Batalha Após Outra, mega importante, tá? Vitória do Paul Thomas Anderson também na direção, importantíssimo, enfim, ele ganhou um prêmio mega merecido, para mim, um dos melhores filmes da década retrasada, na verdade, até, né? É Sangue Negro, filme fantástico, excelente, deveria até ter ganhado o Oscar no lugar do No Country for Old Men, mas, enfim, perdeu. There Will Be Blood, né? Perdeu para No Country for Old Men. São dois filmaços, tá? Só para constar, amo os dois, mas prefiro There Will Be Blood. Acho que é um filme mais importante até, mas tudo bem, beleza. Michael B. Jordan ganhando, legal. Jessie Buckley, uma das maiores justiças da história do Oscar, porque a atuação dela em Hamnet é fantástica, atuação perfeita de cabo a rabo, excelente, tá? Uma entrega no papel fantástica, a atuação dela é perfeita, ela dá alma naquele filme. Assista Hamnet, tá? Assista Hamnet. A atuação dela nesse filme é espetacular, merecidíssimo o Oscar dela. Adorei, fantástico. Só por ela ter ganhado, que era a maior barbada da noite, é óbvio que ela ganhou, mas já valeu esse Oscar. Champagne, cara, também previsível e perfeito. A atuação dele em Uma Batalha Após a Outra é fantástica, merecidíssimo. O Lockjaw dele é fantástico também, não tem nem o que falar. Madigan, eu não assisti a Hora do Terror, né? É esse o nome, A Hora do Terror, A Hora do Horror. Não assisti, preciso assistir, mas dizem que já é um ícone, de imediato, um ícone, né? Fantástica a atuação dela, excelente. O roteiro, o adaptado, fantástico, perfeito. Uma Batalha Após a Outra, maravilhoso. O original, tosco, tá? Roteiro racista, existe racismo no universo, e se você quiser bater na tecla não existe racismo no universo, tudo bem, mas você há de convir comigo que os antagonistas do Pecadores são unidimensionais. É aquela coisa, eles são malvados porque são brancos, ponto. A verdade é, são malvados porque são brancos, acabou. São vampiros malvados porque são brancos, acabou, pronto. Tá? Eles estão lá porque são brancos, malvados, quer roubar a cultura dos negros e pronto. A verdade é essa aí. Tá? Então, é um filme com personagens unidimensionais. Cara, o Paulinho Figueiredo é um cara que eu nem gosto dele, não gosto das opiniões dele, o vô dele não me apetece, enfim. Eu venho aqui, eu critico, meto o pau na esquerda, mas também não sou lá grande fã da direita. Abomino ditadura militar também, tá? Então já comecei metendo pau aqui
no Wagner Moura, no filme dele e tal, mas também não gosto da ditadura militar. Eu não sou um cara que me apetece a direita, também não me apetece a esquerda, tá bom? Eu sou um cara que critica ambos os lados, tal como Uma Batalha Após a Outra criticou, tá bom? Mas o Paulinho Figueiredo falou uma coisa que é fantástica, que eu tive a mesma sensação, cara. Eu tava assistindo Pecadores, e em determinado momento eu olhei assim pra minha namorada, pra minha esposa, a namorada, namorida, esposa, enfim. Olhei pra ela e falei, what the que porcaria é essa, cara? Como assim? Aquele filme tem um grande problema de falta de foreshadowing, ou seja, é um filme que não prepara a gente pro plot twist. Sinto muito, você tem uma guinada de gêneros que não é feita tal como o Tarantino faz nos filmes dele. Essa virada de gênero, esse plot twist. Ou, para você citar um filme que é muito aclamado na cultura negra, que é um filme muito melhor, na minha opinião, que é o Corra, o Get Out, do Jordan Peele, né? É um filme que até então não era terror, suspense, chame como quiser, tá? Era um filme que vinha seguindo um ritmo, tá? Só que você tinha algumas pistas que sugeriam o que ia acontecer, tal como em determinado momento que um colega do protagonista chega pra ele, assim, um conhecido do protagonista chega pra ele, olha, vem abruptamente pra ele, pega ele pelo ombro e fala, Get Out, que é o que dá nome ao filme. Você veste um filme que chama Get Out, no meio do filme o camarada chega nele e fala Get Out, que é a maior pista, maior foreshadowing que isso aí, pro plot twist, pro que acontece, né, naquela hora que ele vai lá, começa a ver o álbum de fotos da namorada dele. Então aquilo é fantástico, aquilo é foreshadowing, perfeito. O que a gente tem em Pecadores, né. Então pra mim é um filme que não prepara a gente pra guinada que tem o roteiro, é um filme sim racista do ponto reverso, entendeu? É um filme com vilões unidimensionais, sem profundidade moral, é um filme bizarro, ponto final. Pode falar que é excelente, ó, o filme cabeça. Cabeça por quê? Onde cabeça? Ah, porque o branco vem roubar a cultura do negro. É sempre esse mimimi, é sempre essa coisa que agora o branco é o vilãozão, né? Eu acho que é engraçado que o Nascimento de uma Nação, que é um filme racista também, abominável, tecnicamente ótimo. Tal como o, o Pecadores. Tecnicamente é um filme muito bom. Fato. Mas, abominável. É um filme que bota claramente a culpa no negro. Bota o negro como antagonista. Simples fato de ser negro, você é vilão. Aqui eles fazem o contrário. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Ambos os filmes são reprováveis nesse sentido. Não gostou? Dá dislike. Dá dislike, você vai gerar engajamento. Detalhe, tenho grana o suficiente para comprar quantos likes eu quiser depois, tá? Até outro dia eu tava pensando aqui, será que eu vou comprar um carro? Será que eu pego Audi ou Mercedes? Na dúvida entre Audi e Mercedes, na dúvida entre Rolex ou Cartier, meu irmão, eu tenho dinheiro de sobra. Cada dislike que você dá, eu compro 100 likes, tá? Dá dislike à vontade, ô esquerdista. Você tá aí dependendo de Bolsa Família. Eu tô na dúvida se eu compro Mercedes ou Audi, Rolex, Cartier, Patek Philippe. Tá? Dá dislike à vontade. Tá bom, ô babaca, fracassado? Pode dar dislike à vontade, pode lacrar à vontade aqui, tá? Pode lacrar à vontade, otário. Dado o recado, vamos lá. Então é isso. Pra mim é um filme simplesmente lacrador, racista, patético nesse ponto. Muito bom do ponto de vista técnico. Os prêmios que ganhou, exceto o roteiro, são merecidos. Trilha sonora fantástica, merecidíssima, mas fraco nesse ponto. E aqui, Vagnão, ó, se ferrou, viu, tontão, tá?
Você que vai de Omega na premiação, aí você acha, vai com Omega Treasure, tá? Vai com Omega Treasure, isso daqui é Rolex, você vai com Omega Treasure, tá bom? Todo Omega Treasure, né? Nas premiações, de 80 mil. Ah, mas qual o problema? Só porque eu sou de esquerda eu não posso ir com Omega Treasure? Não, o problema não é que você é de esquerda, o problema é que você é socialista, tá? E o fato de você ser socialista associa você diretamente com Marx. E o fato de associar você com Marx associa você com mais-valia. O fato de associar você com mais-valia associa você com o fato de você moralmente dever ser contra todo o lucro que um empresário tem em cima do trabalho do operário, tá bom? Então, se o operário tem um lucro, se o burguês tem um lucro em cima do trabalho do proletário, isso é mais-valia, tá? E detalhe, não vem falar que é lucro abusivo, lucro, não, é lucro. Lucro. Pesquise sobre mais-valia. Lucro. Todo e qualquer lucro que o burguês tem, o burguês detentor do meio de produção, tiver em cima do proletário, é mais-valia. Porque se o proletário, se a classe operária, tudo produz, tudo pertence à classe operária. Isso é mais-valia. Se você compra um Omega, um Rolex, qualquer coisa que seja, de uma loja, você está dando lucro pro empresário, você tem que comprar diretamente de quem produziu, que no caso, de acordo com Marx, tá? Que é absurdo essa babaquice que ele falou, mas de acordo com Marx, é do proletário. Então, se você paga 80 mil no seu Omega, e desses 80 mil, apenas 800 reais vai para o proletário, todo o resto é mais-valia. Ou seja, você não deveria estar com seu reloginho no pulso, não, meu amigo, se você se diz socialista. Ou, no caso, como seu personagem diz no filme, mais comunista do que capitalista. Né? Enfim, a hipocrisia. Perdeu o filme autoindulgente, filme chato, burocrático, parado, patético, insuportável. Merecida derrota. Já foi tarde. Detalhe, valor sentimental é muito mais filme. Um filme extremamente sensível, um drama familiar. Não dos mais originais, claro, o começo arrastadinho e tal, mas depois que engrena é um filme com personagens tridimensionais, que explora bem essa questão familiar, que, sabe, trabalha bem, atuações fantásticas, Elle Fanning contracenando muito bem ali, tentando ser a filha, entre aspas, do Steven Skarsgård. Cara, fantástico, um filme muito melhor, vale muito mais a pena do que essa porcaria pretensiosa desse agente secreto. E eu nem tô aqui debatendo se foi feito com dinheiro estatal ou não, se foi feito dinheiro de imposto, que imposto é roubo, eu sou anarcocapitalista, enfim, essa é outra discussão, tá? A questão é um filme insuportavelmente chato, ponto final. Enfim, saldo final do Oscar, só para constar, tá, das 24 apostas que eu fiz, eu acertei 18. Ao saldo de 75%, muito bom, né? Ou 18, 17, enfim, mas acho que foi 18. Se foi 17, 70%, foi 18, 75%, tá nessa média aí. Com certeza é uma média muito melhor do que a maioria tá acertando, cara, modéstia à parte, mas tá muito boa essa média aí, tá? Então, parabéns para mim, né? Muito bom. E é isto, tá? É isto. Valeu! E gostei. No geral, exceto a cerimônia que foi chata pra boné. Mas eu gostei da premiação em si, gostei da vitória do Uma Batalha Após a Outra. Eu preferia Marte Supreme por questões técnicas, mas reconheço que é mais importante Uma Batalha Após a Outra vencer, sem dúvida alguma, muito mais importante. Timothée Chalamet deveria ter ganhado, mas beleza, nem tudo é perfeito.
Alright? É isto. É isto. É isto. Por esse vídeo é isso. Falou, foi adiós. Adiós, Vagnão. Continua com a sua revolução de apartamento, que nem a galera do French 75, né? Lá do Uma Batalha Após a Outra. Falou, foi adiós. Tchau, tchau, até mais. Fui.